Fluminense esteve ontem, 24, em Curitiba para jogar contra o Coxa, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, e perdeu por 2-0, com gols de Robson e Diogo Oliveira. Analisou o trabalho do Fernando Diniz como bom, nada mais que isso. Já falei diversas vezes, desde os tempos em que ele dirigia o São Paulo, que o seu jeito de jogar tem prazo de validade. Em todos os times que dirigiu aconteceu o mesmo, um certo encantamento por um tempo e depois fracas apresentações ao longo das partidas. Essa queda de produção faz com que as suas equipes caiam na tabela, ou, no mínimo, ficam estacionadas na mesma posição. Tem outro detalhe que me incomoda muito mais, a teimosia em manter como titular absoluto jogadores que não dão mais conta do recado. No tricolor paulista, foi Daniel Alves, que estava jogando muito mal. Diniz gastava as suas substituições, e, mesmo assim, mantinha o experiente lateral em campo. À época, o São Paulo estava em primeiro no Brasileirão 2020, mas depois despencou tanto que Diniz foi demitido. Trabalhei em diversas partidas do São Paulo naquela ocasião e presenciei de perto a teimosia do treinador e o declínio do time. Depois de 7 jogos sem vitória, acabou perdendo o emprego naquele momento. O clube do Morumbi caiu de líder para 4º colocado no Nacional. Agora, no Fluminense, está acontecendo o mesmo, com o volante Felipe Melo atuando como zagueiro. Não é a primeira vez que o Felipe joga mal e compromete o resultado. O tricolor carioca, inclusive, está se afastando do G4. Ontem, o volante de 40 anos falhou diretamente nos 2 gols, cometeu pênalti em Robson no primeiro gol do Coritiba e foi driblado facilmente por Matheus Bianchi, que viu Diogo Oliveira completar para a meta de Fábio. Além disto, Felipe Melo entra com maldade em todas as jogadas que disputa com os adversários. O Fernando Diniz, no entanto, insiste em escalá-lo e só o tira do jogo quando tudo está quase perdido. Na derrota para o Coxa presenciei o mesmo filme que vi quando Diniz dirigiu o São Paulo. Não dá para entender por que continua escalando o Felipe Melo como titular. Ele fez boas partidas com a camisa do Fluminense, sim, mas não dá para entender. Não dá para aceitar ver o Felipe Melo entre os 11 principais jogadores de um time que ainda sonha conquistar o título da Libertadores, a única opção que sobrou para o clube em 2023. Porém, é muito injusto afirmar que o Felipe Melo é o responsável pela queda brusca do rendimento do Fluminense, visto que a responsabilidade é do Fernando Diniz. Diniz não tem uma história para ser treinador da seleção brasileira, sendo interino ou não, na espera por Carlo Ancelotti. Também já demonstrou em diversas situações, e em diferentes clubes, que não tem controle emocional. Ele não tem variações táticas. Com o tempo, o seu esquema tático fica manjado e acaba muitas vezes dominado pelos adversários. Além dos jogos pelo Brasileirão e pelas oitavas da Libertadores, o Flu tem pela frente o Argentinos Juniors. Fernando Diniz fará a sua primeira convocação da seleção brasileira no fim de agosto, visando os primeiros jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A decisão da CBF ao colocar o Diniz como interino no comando da seleção aconteceu no pior momento. O Fluminense já não joga bem faz tempo, e ele terá que dividir o foco. Ficará entre o tricolor carioca e a seleção brasileira. E olha que dirigir clubes é completamente diferente.